Embora, tô chamando aqui, convidando o pessoal. Convidando aqui o pessoal. Convidando. Boa noite. Vamos embora convidar esse pessoal. Hoje temos muita coisa para conversar, como sempre. Vocês sabem que a gente entrega muito e tem uma explosão de ideias hoje acontecendo. Tem surpresa, tem tudo. Acho que é coisa. Tem muita coisa acontecendo hoje nessa noite. Aguardo vocês. Vamos embora, vão aí, passando para o pessoal vir para essa live massa. Hoje promete. Hoje vamos ter movimento. Vamos ter movimento. Convidando todo mundo, né, Cris? Boa noite. Convidando aqui o pessoal, estava no privado aqui convidando. Mas quando quiser, só chamar e entrar para a gente começar. E aí, como é que estão? Isso também, estou convidando. Oi, Cris. E hoje foi Cris, né? Tem duas Cris, Cristina e Cris. Hoje foi bom, choveu para dar aquela molhadinha para ver se esfria. E aí, como é que estão aí a questão dos workshops? O nosso workshop foi maravilhoso, eu amei. Doida pelo próximo. Temos muitas ideias, muitos planos. Deixa eu convidar a gente aqui. Cadê? Vamos lá. Já chamei, vê se foi. Peraí, deixa eu ver aqui. Oi, eu! Boa noite! Vai levantar aqui. Isso. Agora tá melhor. Boa noite. E aí, Pronto. tá me escutando bem? Tá, o som tá bom? Tá tranquilo aqui pra mim, tô escutando bem, tô vendo tudo certinho, tá me vendo também, tá me escutando. Massa! Hoje a gente tá se vendo. Hoje é, porque aquela vez foi terrível. Mas a internet é uma bênção. É uma Olá, bênção. Fátima. Isso, é. E choveu, fiquei até preocupada, confesso, né? Pela chuvinha que caiu hoje, eu digo, eita, mas passou, eu digo, ótimo, então vamos embora. Boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Roseane. Aí vamos ver se está atualizando aqui minha tela, que não tá. Parou na Fátima, mas vamos lá. Quem for visualizando aí já vai dando boa noite. Ah, tá, entendi. Mas a gente tá, eu tô lhe ouvindo. Eu tô ouvindo. Foi, o meu também parou. Minha gente, quem está chegando já vai compartilhando essa live, porque a gente não vai nem demorar, quem já quer começar logo o nosso assunto. A gente já quer começar. Então já direciona setinha, esse aviãozinho aí que tá do teu lado, teu cantinho aí direito. Você clica nele e manda para todo mundo. Aquela pessoa que reclama das emoções, que tá frustrado, tá desanimado, não sabe o que fazer e chora. Aquela pessoa que olha para a conta bancária e fica, meu Deus, todo dia assim com aquela lamentação. Então toda essa insegurança que as emoções, as finanças vão gerando nas nossas vidas e cada vez mais. Então essa pessoa aí que tá reclamando da vida, manda. Não só para aquela pessoa querida, mas que reclama, que até que você não gosta também, manda também. Manda, precisa. Meu amor, um cheiro. Seja bem-vinda. Coisa linda.
Então já vamos já, né? Já vamos embora. Você que é poderosa, maravilhosa. Essa é a fotógrafa das fotógrafas. Das fotógrafas. Isso, coisa linda. E vai até a alma, né? É isso! É a alma. E eu gosto disso, eu gosto de coisa profunda. Isso, nada de. Não, tem que Não, ser. superficialidade é que não tem espaço. Não tem espaço. Não, e a gente que trabalha com emoções e dinheiro não dá para ser superficial, para ser raso, não dá. Aqui é para quem realmente quer tocar sem ser as feridas sejam tocadas, algumas verdades ali absolutas sejam ditas assim, olha, não é tão verdade assim, não, é até uma mentira, olha, dia 1º de abril é mentira, olha, é uma mentira isso daí, acorda para a realidade. Então nem tudo que a gente traz aqui é tão confortável assim de ser escutado. Isso. Mas é para benefício, é para crescimento e para gerar transformação. Não adianta, não tem confronto, não tem como fugir do confronto se você quer crescimento. Você não quer, fica onde está, tranquilinho, light, sem dores, né? Ou com dores, mas as dores que já está acostumado a ouvir, e fica aí quietinho, tudo certo. Também acho, Titi, um sacode precisa. E constante, viu? Constante. Porque senão vai paralisar de vez. Isso. Fica agoniada. Quando eu estou em casa, eu digo, não, peraí, vamos relaxar. E vamos procurar o que fazer, porque às vezes eu preciso fazer alguma coisa para estar nesse movimento, porque é tão gostoso. Já virou a questão da adrenalina, né? A questão de todos o hormônio legal de viver. E a gente não vive sem esse cheirinho, não. Mas não realmente a gente precisa desse sacode, precisa desse, porque todos os dias são vários desafios que a gente precisa enfrentar. Então a gente vive também muito naquela falsa ilusão de que é fazer mais, ou fazer aquilo que a gente já está fazendo, batendo naquela mesma tecla, ou seja, aquele ciclo que nunca tem fim, que nunca gera o resultado. Então, se a gente não dá aquela sacudida, aquela balançada, está em lugares diferentes, com pessoas diferentes, entrar nesse movimento, a gente não evolui. Não. De jeito nenhum. E a tendência é você estar com uma pessoa que você já está acostumado dentro daquele convívio, né? Nada contra você permanecer nos grupos, não é sobre isso. Sim. É sobre você também ser intencional e buscar novos horizontes. Porque quando você busca um novo horizonte, quando você viaja, se você sai do seu lugarzinho e vai para outro, automaticamente você já aprende, você já vem nova. É por isso a questão da viagem, né? Que traz essa novidade para a gente, traz esse fôlego para a gente continuar o processo. Isso é o importante, a gente parar um pouco a mente e para criar. Isso é importante para criar. Você tá até encontrar outra pessoa. Pronto, eu e a Cris, a gente se encontrou assim, já se conhecia, né, Cris? A gente já se conhecia, mas foi providência divina da gente estar junto fazendo esse workshop, fazendo essas coisas que a gente está fazendo agora. Então, assim, a gente se conectou, graças a Deus, muito bem, porque teve essa vibe boa, essa energia boa que conectou. E a gente faz assim, quando uma tá para baixo, a outra já vai lá, nem sabe que tá para baixo. Esse é o detalhe. Nem sabe, mas conversa, fala alguma coisa, dá um oi. Só um oi que você já entrega para o outro, isso é muito importante. Então, eu conhecer a Cris mais de perto me trouxe novidades. Muitas. Idem. Muitas novidades, muitos puxões de orelha, muitas organizações. Não sabe de nada ainda, não sabe de nada. Meu Deus, oi, Joelma, beijo. Eita, menina, tá no ponto do repara. Esse povo. Mas tá conectada com a gente.
Não tem barreiras. Né? Quando a gente está decidido, a gente vai, se move de algum jeito. Então, seja no ponto de ônibus, a Déia que entra aí, boa noite, Déia. A Déia sempre trabalhando, fazendo o trabalho dela manual, que é lindo. Então, ela está sempre lá escutando as aulas e fazendo uma coisa, fazendo outra, sempre em movimento. Então, como é que a gente alcança esse resultado? Como é que a gente consegue vencer essas inseguranças? É buscando, é fazendo além do que já se faz, as experiências que já viveu que não deu certo. É buscar outras experiências, que é o exemplo da viagem. Não é à toa que a gente faz uma viagem. E são as experiências, são novas conexões. Mas a gente também pode fazer não só uma viagem, assim como também ler um livro novo. Então, perfeito. Isso, a gente pega, muitas vezes a gente até cria o padrão de leitura com o mesmo livro, o mesmo tipo de livro. Então, por que não criar uma nova experiência com outro livro? Você precisa aprender de casa. Você vai viajar fazendo uma outra leitura. É dar um novo significado. Um novo significado. E você falou da questão da insegurança, né? Que hoje é o nosso tema. Já posso entrar? Pode. Já entramos aqui. Já estamos. A questão da insegurança. O que é a insegurança? É justamente o que o outro vai pensar de mim. Será que tá ok? Será que tá certo? Para mim, não é para mim, não é sobre mim. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que o outro vai pensar de mim. Ah, não, porque agora eu tenho uma escala de valores que eu preciso seguir, mas se eu baixar. Não. É sobre você entender que você precisa estar segura para fazer. E o que é estar segura? Não se preocupar com o que os outros vão pensar. Isso é muito pesado. Quando a gente pega esse peso, sabe, de botar nas costas e dizer, não, o outro me valida. Sim, a gente tem a validação dos outros, sim, a gente recebe bastante. Mas não esperar por isso. Porque a gente esperou, a gente aprendeu isso na infância. A gente aprendeu isso enquanto criança. Esperar a validação dos nossos pais. Olhar para ele, e aí, tá bom, gostou? A gente fazer alguma coisa e esperar o aplauso. Mas a gente fazer, hoje em dia, a gente como adulto, a gente tem que quebrar essa barreira, precisa muito quebrar essa barreira da infância, de que eu preciso fazer algo para acharem bonitinho, para me... não! Se vier aplausos, perfeito, mas se não vier, tá tudo bem. A gente fez até a questão do feedback, né, do workshop, e graças a Deus foi um feedback muito bom. Fiquei muito feliz com isso, mas eu até instiguei nas perguntas. Gente, sejam muito sinceros. Por quê? Porque eu gosto dessa crítica. Porque eu estou perguntando e eu realmente quero saber para a gente melhorar. Isso. Então não adianta só você me dizer, ai, foi lindo, foi ótimo, foi maravilhoso, mas o que foi que você aprendeu com isso? Você tirou alguma porção para você? Então, é sobre essa questão da insegurança de você saber que começa por você. Tudo é você, não é que o outro vai lhe trazer uma validação, não precisa. Você estudou, você já sabe das coisas, você entende das coisas, então tá tudo certo, tá tudo bem. Vá-se embora. E eu estava até conversando com uma pessoa nesse instante. Vá-se embora e você arruma no caminho. Mas aí os perfeccionistas, né? É massa. Tem momentos que a gente realmente precisa do perfeccionismo, sim. Mas tem momentos que atrapalha bastante. Por quê? Porque você vai criar essa insegurança de que não está correto. Se eu chegar agora e dizer, ó, gente, eu vou chamar uma pessoa aqui para entrar na live. Pronto. Vai fugir todo mundo daqui. Porque eu não estou pronta, eu não estou preparada, eu vou falar sobre o quê? Então vai vir um monte de enxurrada de coisas. Isso é normal? É normal. Mas é como eu organizo rapidamente esse susto. Né? Eu me assustei com isso. E aí, eu vou falar sobre o quê? Aí você respira
para poder pensar melhor, né? Dar essas fugidinhas de viagem, fala com outra pessoa, porque além do livro, nós somos um bom exemplo de compartilhar as coisas, de dividir, de trazer criatividade. Quando eu olho para a Cris, eu arranco um monte de criatividade. Porque tem, entendeu? Pronto, Arruda, eu tenho muito. Pois é, a gente precisa destravar isso, sabe? Dessa questão de que isso atrapalha gigantescamente nas finanças. Não atrapalha não, Cris? Essa questão de insegurança. Me conta. Completamente, eu digo, até mais que isso. Não só atrapalha, mas trava, de fato. Por quê? O que acontece com relação à insegurança financeira? Muitas vezes a gente acha que a insegurança financeira é simplesmente sobre o dinheiro, sobre o saldo bancário. Mas só reafirmando o que você já falou, ela é sobre nós, sobre a gente, como a gente lida com esse dinheiro, como a gente lida com esse recurso financeiro que chega nas nossas mãos, como a gente tem esse comportamento com esse dinheiro que está sendo utilizado. Tá? Então, a insegurança, ela envolve não só as emoções, mas envolve a questão financeira, porque é sobre a gente. Tá? Então, eu quero até compartilhar um pouquinho aqui de uma experiência minha, que é importante a gente falar, né, sobre o que a gente já viveu, que a gente conseguiu superar. Não é que eu já superei tudo, não. Tá longe. Tá longe, tá longe. Mas tiveram ali alguns desafios de insegurança que eu já consegui vencer. Como, por exemplo, na minha vida pessoal, nas minhas finanças profissional e na vida de empresária, que é altamente desafiadora. Então, já venho conseguindo vencer isso daí. Mas, principalmente, nas minhas finanças profissionais. O que acontecia? Eu tinha pavor. Essa é a palavra. Pavor quando eu tinha que falar de onde eu era. Isso. Me gerava um bloqueio, uma angústia, aquele pavor. Por quê? Qual era a minha mentalidade? Eu já era contadora, já tenho alguns anos na área de contadora, já é especialista em gestão financeira, quando migrei para a educação financeira, que é hoje onde eu atuo 100%. Então, como é, na minha cabecinha, como é que eu sou educadora financeira, especialista em gestão financeira pessoal e empresarial e moro no interior do meu estado? Você não tem noção de quanto tempo eu passei para desbloquear isso. E na minha cabeça ficava, como é que eu vou falar isso? Quando alguém me perguntava de onde você é, na minha cabeça eu tenho que ser de Maceió. Era justamente isso. Para mim a conta não fechava. Só que depois, com o tempo, por estar nos lugares certos, com pessoas certas, eu vim entender que uma coisa não tem nada a ver com outra. E que não era sobre o meio, porque depois que eu quebrei isso daí, e quando alguém me perguntava, eu falava, e quando falava errado, você é de Maceió, eu dizia, não, eu gritava, hoje eu grito. Se alguém dizer, você é de Maceió, eu digo, não, não sou não, eu sou de Rio Largo. Hoje eu faço questão. Você está falando aí, ó, no interior tem muitos grandes empresários e empresárias mulheres. Isso. Muito. Hoje eu sei. Antes eu não foi criada por ele, pelo interior. Isso. Mas o meu nível de mentalidade não se encaixava isso. Então, eu venci essa insegurança, confrontando, buscando ajuda, estando em lugares certos, vendo que a coisa não era aquilo que eu acreditava, aquela verdade absoluta, aquelas crenças que eu tinha que me aprisionavam. Então, isso foi muito, muito forte. Mas não foi só isso que eu enfrentei, que eu venci. Inclusive, também é algo que eu ensino, que é a questão da autoconfiança. Tá? Mas também a questão da precificação, Michele. Eu tinha isso muito forte. Eu estou falando aqui de dores muito gritantes em mim, muito. Que eu comecei, vamos dizer assim, que eu comecei com um ticket na época de R$50 a minha hora, por exemplo. E eu não me imaginava cobrando 100, tipo, dobrando. Nunca. Que eu olhava assim
Mas como eu vou cobrar isso aqui se o meio que eu estou inserido, as pessoas não vão pagar isso? Na minha cabeça estava isso formado. Isso. Até eu mergulhar nessa jornada da preparação. Então, qual é a jornada da preparação para mim? Que é o conhecimento. Opa, conhecimento eu tenho. Faculdade, pós-graduações, vários e vários cursos. Não paro. E até hoje eu não paro. Então, tenho aqui conhecimento. Tenho a prática, porque passei a criar os meus métodos, então o que eu aprendo, eu vou aperfeiçoar, então crio e deixo a minha cara. Então nada que eu faço é réplica de alguém, não, é tudo que vem de mim. Eu criei. Então eu tenho essa preparação aqui, que é a prática. A partir disso eu tenho minha base. Então eu estou preparada. Então eu conheço o meu diferencial, conheço aquilo que outras pessoas não conhecem. Só que como é que isso funciona? Como é que funciona esse jogo aqui? Do que eu conheço, mas o outro não conhece. Aí você vai ter que preparar o seu negócio. Você vai precisar mergulhar, criar seu modelo de negócio, criar esse valor, trazer essa comunicação clara que não é sobre a sessão que eu faço, não é sobre a consultoria que eu faço, não é sobre a mentoria que eu faço. Não, isso aqui é só um mecanismo. A planilha, não é só um mecanismo. Eu trabalho com autoconfiança, que é gerada em empresários. Eu trabalho com gestão, que gestão é o fator predominante para o seu negócio dar certo ou não. Então, os valores que eu entendi e consegui transmitir me gerou essa segurança e desbloqueei totalmente. Então, consegui mesmo dentro do meio que eu estou, no interior que eu estou, mais que dobrar quanto eu cobro hoje. Porque não é sobre o preço, é sobre o valor que é gerado e é comunicado. Isso mesmo. E assim, o pessoal, né, muitas pessoas diziam assim, mas você é psicóloga, não fica insegura. Fico. Somos seres humanos, gente. Como eu disse, né, estou reorganizando algumas coisas, porque o olhar da Cris é bom. Então, justamente essa reorganização. Por quê? Porque é o que eu trabalho também, a questão da capacidade, a questão do conhecimento, a questão da capacidade e a questão da permissão. Então, se eu estou com esses três bem alinhados, eu vou conseguir alcançar o que eu almejo, o que eu estou planejando para conseguir. Então, esse contexto de ler, estudar, cuidado para não estudar, ler e não colocar em prática. Porque isso estagna, isso dá insegurança também. Porque isso é uma insegurança. Você só ficar nos livros, palestras, eu vou para o curso de fulano, eu vou para o curso de cicrano, vou para não sei aonde. Isso é insegurança. E não pratica. Não, porque eu ainda não estou pronto. Quando você vai estar pronto? Quando? Quando que você vai estar pronto? Por quê? Porque você precisa ter o conhecimento, mas você precisa ter a prática. Você saber que você é capaz. Então, a insegurança, ela mora aí nesses dois caminhos, dessas duas passagens, né? Do conhecimento para a capacidade. E a gente acha que não é capaz em determinadas situações. Então, por mais que você já esteja muito avançado, né? O pessoal, por isso que as pessoas, mas você tem, ainda aparece para mim em algumas situações, mas eu vou fazer o quê? Eu vou parar para trabalhar, porque eu preciso trabalhar essa situação, porque eu sei que se eu não trabalhar, ela lá na frente, ela vai se tornar um bicho gigantesco e eu não vou conseguir lidar com ela da melhor forma. Então, para destravar, eu tenho que descobrir a minha insegurança. Vem de onde? De onde que vem essa insegurança de eu não me sentir capaz para alguma coisa? Capaz de executar, capaz de fazer uma planilha, capaz de melhorar a minha saúde mental. Por que eu não tenho essa capacidade? Porque minha mãe sempre disse que eu não ia dar muito certo para as coisas, não ia dar muito certo, não ia crescer em nada, então tudo que eu pegasse não ia dar valor, não ia dar certo, não ia para frente. E essas são palavras que machucam e que enraizam. Então, quando cria raiz e as pessoas não sabem por que estão vivendo aquilo, aquele repeteco, sabe aquela coisa, a mesmice, aquele ciclo repetitivo de que eu não
não consigo sair, eu não consigo fazer, eu não consigo, eu não consigo, não consigo. Realmente você não vai conseguir se você ficar dizendo o tempo todo que não consegue. E tudo. Aí os pacientes, quando chegam no meu consultório, né, ou até a questão dos pacientes, a mentoria e tudo mais, quando chega para mim e diz, mas eu não consigo. Eu digo, respira, respira, respira. Agora repete comigo. Eu sou capaz. A Joia falando. Eu sou capaz. Isso. Não sei quem foi que falou sobre feridas emocionais, mas é sobre isso que a gente está falando. A questão de estar tão ferido que justamente não consegue dizer que é capaz. Então é todo um treino, não é uma coisa da noite para o dia, não é uma pessoa diferente da outra, então o avanço às vezes é devagar, não tem aquela coisa tão, né, tão rápida. Então essa questão de dizer eu sou capaz, mas é mesmo, né? Você realmente é capaz? Aí eu faço esse questionamento, justamente para as pessoas entenderem, cutucar para saber onde é que está a crença. Porque a gente precisa identificar essa crença para poder trabalhar ela bem trabalhadinha e realmente executar. Porque só dizer eu sou capaz e não executar, não, não vai. É uma jornada. É uma jornada. É uma jornada e tudo envolve aqui a questão do autoconhecimento. É incrível. Tanto as emoções quanto a vida financeira é uma jornada de autoconhecimento, reconhecer, tá? Que se a gente não reconhece, acabou, não tem o próximo passo. Então, reconhecer, tá? Essa questão aqui da insegurança financeira. Quando eu passo a reconhecer, mais um caso prático e aqui vivido da minha parte, foi identificar meus padrões de casa. Modelo financeiro, pai controladíssimo, mãe gastava tudo. Você acha que eu puxei a quem? Mamãe que gastava tudo. Eita! Mamãe! As influências de minha mãe, que pegava aquele dinheiro que meu pai dava para ela comprar ali algumas coisas e vender, que a minha mãe abriu mão de trabalhar fora para cuidar da gente. Então meu pai dava dinheiro ali, ela comprava alguns produtos lá para fazer algum dinheirinho, e esse dinheiro ela fazia o quê? Gastava com a gente. Porque tudo que entrava era lucro. Uma verdade que muita gente está vivendo e acredita realmente que todo o dinheiro ali que está entrando é o lucro, só que é uma mentirinha. E você está acreditando e está vivendo essa mentira aí na sua vida. Então, era assim no meu lar, na minha casa, as minhas influências. Então, acabou que eu peguei a maior parte aqui da influência de minha mãe, de pegar dinheiro, e sempre fui desenrolada para trabalhar. Fazia uma coisa, fazia outra, saía do escritório, ia para outra, eu sempre fui desse tipo. O dinheiro, ele sempre chegava, mas ele não ficava. Porque na medida que chegava, tome, gastava. Chegava, gastava. Então, foi para mim uma jornada bem desafiadora, mas a partir do momento que eu reconheci essa limitação e essa influência, eu disse, é por aqui o caminho. Isso. Só que até hoje eu preciso estar atenada. Eu preciso ter as estratégias, porque isso tende a puxar a gente. E se a gente não tiver preparado para isso, a gente cai. Entra nessa sabotagem. Entra. Então a gente precisa ser estrategista o tempo todo. Alimentar e desenvolver a inteligência financeira. Então, se eu tenho essa probabilidade aqui de gastar demais ou ser controlado demais, independente aqui das tuas influências do que você faz hoje, então o que eu posso fazer para desenvolver isso aqui? O que eu posso fazer para fugir disso daqui? Então, para até quem já está buscando aí resolver essa questão dos gastos impulsivos, você precisa o quê? Fazer a tua lista. Faz uma lista, coisa simples. Sai de casa, você vai comprar o quê? Porque o que acontece? Você disse, vou ali comprar uma blusa. Aí você compra uma calça, compra um calçado, compra várias outras coisas. Chega assim a blusa. Porque você não tem clareza do que você
quer. Você está sendo Os homens, influenciado. né, Cris? Os homens, ele tem essa vantagem, que se eles saem para comprar uma calça, eles vão comprar uma calça. Isso. Normalmente eles são mais aqui, ó, pontuais. As mulheres não, elas são muito mais emocionais. Cheguei lá, a calça, o vestido, coisa linda, já lembra do evento que vai, aí sai comprando, sem esquecer do orçamento, sem olhar para o orçamento, só lembrando do limite do cartão. É um cartão no sonho. E vai-se embora. Vai-se embora, esquece da vida. Então, pega ali, foca, direcionamento, orçamento, o que você quer para a tua vida. Olha lá, faz a tua lista, eu vou sair de casa para comprar isso daqui. Não que você não possa comprar outras coisas, tá? Então, se você pode comprar, compra. Mas sempre se pergunte. Pare para se perguntar, realmente estou precisando disso daqui? Porque não é sobre o montante de dinheiro que você tem. Lembra do que a gente conversou aqui. Não é sobre quanto você tem na sua conta, mas o que você precisa comprar. Sobre o que é necessário, sobre o que é prioridade. Não é porque você está com dinheiro ali que você vai precisar estoporar, gastar tudo. Não é assim que funciona. Então, você precisa dominar o teu dinheiro ou ele vai acabar dominando você. Então, faz a tua lista, pensa, repensa, olha ali para o limite que você colocou para gastar durante aquele mês. Então, se você não tem um modelo de orçamento, já pega essa estratégia aqui. Se você não tem um modelo de orçamento, que é onde você coloca todas as suas entradas, tudo que está entrando de dinheiro e o que está saindo de dinheiro, que separando, né, estruturando o que é conta de casa, o que é conta pessoal, o que é conta profissional, se você não tem isso daqui controlado, vai ficar muito difícil de você tomar decisões assertivas, porque você vai ser movido mais ainda pelas emoções do que pela tua capacidade financeira. Isso mesmo. E a questão, isso também é uma insegurança, porque o gastar, é como a comida, é um vício, né? Vícios são inseguranças, guardam situações ali dentro da gente que a gente não percebe, mas que a gente precisa parar, porque todo o excesso tem uma situação que precisa ser trabalhada. Então, ou de muito querer gastar, não, vou gastar, eu posso, eu vou comprar, né? Eu sou capaz, né? Aí vai gastar demais. Eu mereço, eu trabalho muito, eu faço muito, já tenho que gastar tudo e ficar liso. Eu mereço ficar liso. É isso que você está fazendo. Falou a voz da verdade. Tem que ter muito cuidado, minha gente, com isso, porque essa insegurança provoca escassez, né? Que é aquela coisa, não, por ser tão inseguro, eu vou guardar. Aí guarda, beleza, não estou dizendo que não é para investir, não, viu, finanças? É para investir sim. Não estou dizendo assim, que tem gente que tem condições de viajar amanhã para com a família, com as férias legais, e não faz, porque não, a gente precisa juntar. A gente precisa guardar. Não, vou investir, porque eu não sei. Minha gente, nem tanto, nem tão pouco. É como a crise ensina. Tem situações que você precisa. Você tira a situação do seu pessoal, o que é que você precisa. Mulher vai para cabeleireiro, mulher vai cuidar das unhas. Isso aí é o pessoal. Exames. Isso aí é o pessoal. Família. O que que faz com a família? A família é só comida? Não, a família também é a questão de você se movimentar com ela, sair para uma praia, sair para tomar um sorvete, né? Sair para tomar um sorvete. Então, isso também é um excesso. Você está dizendo o quê? Ah, não pode, não, porque nós passamos pela pandemia, a gente viu o problema da recessão, a gente viu o problema que a gente ficou sem dinheiro, sem trabalho, a gente tem que ter. Beleza, tenha sua reserva. Tenha sua reserva. Isso é primordial, né, Cris? Agora, com cautela, sem exageros, sem... isso é a crença de escassez. Isso é a escassez. Não é que você precisa ser esbanjador para ser rico. Não é sobre isso. Não é. Pelo contrário, rico não é esbanjador. Ele só compra aquilo que realmente ele precisa. Então, a gente tem uma visão de riqueza muito
conturbada, muito destrutiva, né? E que justamente esses opostos, né, de você ser tão mão de vaca ou tão mão aberta, isso é uma insegurança dentro do contexto, é uma insegurança emocional muito grande e que isso vem também da infância, vem de vários lugares. Eu tenho um pai que é muito criativo, então ele nunca para. Ele nunca parou, ele sempre criou, ele sempre teve ideias para vir dinheiro, o dinheiro vinha para ele, entendeu? Então ele fazia esse dinheiro chegar até ele de uma forma linda. Então isso me fascina até hoje. Então a questão da minha mãe, a minha mãe era muito organizada. Então ela sempre se organizou financeiramente, ela nunca deixou faltar nada dentro de casa. Ele provia e ela organizava. Então ela nunca foi uma pessoa, não é que ela não se arrumava, não gostava, ela fazia tudo isso para ela, ela sempre foi muito comedida, tudo muito na baixa, assim, aquela coisa, nada de excessos, era tudo bem legal. A gente saía, almoçava fora, a gente passava o dia na praia, fazia piquenique, a gente tinha esse movimento, sempre teve. Então, mas e quais são as suas crenças que ainda limitam? Tem crenças que me limitam. Porque aquela coisa, até aquela crença, aquela insegurança de dizer, caramba, eu tenho que ser igual a ele. Não, eu não tenho que ser igual a ele. Eu não tenho, porque eu sou Micheline com outra digital. Tenho DNA correndo no meu sangue e tal, mas é outra situação. Meu pai e minha mãe foram pessoas maravilhosas e eu aprendi muito com eles. Até hoje, roda, vem ideias na cabeça que eu me lembro das situações que ocorreram e como surgiram, como ele fazia certas coisas. Propagandas que ele já teve imobiliária, teve um monte de coisa. Então, as propagandas que ele fazia, meu Deus do céu, eu ficava assim, E hoje em dia eu vejo isso. Então, assim, não é sobre eu ser igual a ele, mas eu ter isso no meu sangue e eu querer fazer porque eu sempre gostei, sempre achei gostoso, mas nunca vai ser igual. Então, essa insegurança de dizer, mas eu tenho que ser igual. Você não tem que ser igual aos seus pais. Você tem que ser você. Você tem que arrumar o ponto crucial da sua vida para você emendar e dizer, ó, pai, aqui o meu ponto de congruência, de organização, que é sobre isso aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho da minha mãe, um pouquinho do meu pai, e foi isso que gerou você. Então, é sobre isso. Então, eu não sou igual a eles, mas eu tenho esse, sabe, esse cheirinho que eles deixaram em mim. Então, eu tenho isso. Então, a insegurança é eu travar pensando que eu sou igual e eu não vou fazer mais nada, porque eu não sou igual a ninguém. Sou única. Sou eu, a Micheline, com ideias, com pensamentos meus. Então, se você tem isso na mente, né, a questão da insegurança, porque você deve isso, também tem isso, né? Eu devo aos meus pais, eu tenho a obrigação de ser alguém na vida, porque eu devo isso a eles. Não, não é sobre isso. É sobre você fazer para você. Porque eles já lhe ensinaram o que deve ser feito. Se você vai copiar, se você não vai copiar, se você vai. E pior que não copia, você vai tentar adaptar. Você vai tentar adaptar a sua realidade. Porque eles fizeram o quê? Eles deram o melhor para você. Mas não significa que você tem que correr loucamente para também fazer, se eles ainda estão vivos, o melhor. Quero muito dar o melhor para eles. Mas é com o tempo. A gente vai conquistando com o tempo, mas que esse não seja apenas o seu marco. Porque primeiro tem que ser para você. Você tem que saber se está confortável nisso tudo. Senão, realmente, a insegurança virá com aquela coisa de dizer, não consegui. Aí vem frustração, né? Aí não sabe fazer mais nada. Aí dá logo aquele branco, trava tudo e não vai para lugar nenhum. Quantas pessoas, Micheline, deixam de viver a sua vida mesmo como protagonista, de realizar os seus sonhos, porque está ali naquele dever de que você tem que arrumar um emprego bom, você tem que estar ali
tem que ter o serviço público porque é seguro. Aquelas influências de mãe e pai. Muita gente está deixando de viver a sua própria história, porque não consegue viver essa história, porque acha que está desonrando mãe e pai. A Rúbia Isso é que a incrível. gente lê os pensamentos dela. Mas isso é uma realidade, é isso que acontece. São muitas histórias tentando ser réplicas de outras, que ainda nem vai ser. Não dá, não dá. Você vai se cansar. É um fardo gigante que nem é seu. Exatamente. É pesado demais. É pesado. E como o assunto aqui é realmente mais pesado, né, a questão das emoções e do dinheiro, quanto mais a gente torna isso aqui mais leve, vai ficar mais fluido. Isso. Quanto mais a gente realmente... Como é que a gente faz isso para deixar isso leve? No começo não vai ser tão leve assim, porque a gente vai precisar receber esse confronto, vai precisar confrontar. Então, de imediato vai ser realmente algo mais desafiador, vai ser pesado, vai ser doloroso, mas se não for assim, também não vai conquistar essa leveza. Não vai desbloquear, não vai destravar. De jeito nenhum, não tem como. Não tem. E tem um exemplo, né? Um exemplo maior de vencer na vida é você nascer. Você já observou como é o nascimento? Você já observou o quanto você fez para nascer? E desde que você foi gerado, o quanto você luta para isso. Então, olhe a importância do você nascer. Você doeu para nascer. Não é sem dor, não, para nascer. Porque você está sendo expulso de um lugarzinho tão tranquilo, tão quentinho, tão aconchegante. E você vai ser expulso para um mundo que você nunca viu, nem conhece, não sabe nem como é. Pode ter escutado, mas não sabe como é. Se é bom, se é ruim. Pode ter uma ideia, porque você ouviu dentro da barriga da sua mãe. Mas você foi expulso de um lugar de conforto. Aí você quer que a vida também não que seja tudo flores. Não vai ser sempre tudo flores. Tem coisinhas que a gente vai ter que organizar na vida para crescimento. Faz parte. Faz parte de muita coisa na nossa vida. Todos. Não são só a gente que sente dores. As coisas, os bichos, muita gente, muita coisa sente dor. É o processo que a gente precisa passar, necessário para o nosso desenvolvimento. Então, mas eu não quero passar tudo certo. Tudo bem. Só que eu vou te dizer que se você não quer passar pelo processo porque dói, você terá dor do mesmo jeito. Talvez pior. Porque está num local que para você é confortável. Mas até quando? Já pensou se um bebê não sai aos 9 meses? E aí? Ele vai ficar mais quanto tempo? 10 meses? 11? 12? Você acha que ele vai poder ficar ali? Não vai, não. Vai provocar um problema muito grande e risco de vida para ele. Não deixa de ser uma dor. Ah, mas tudo tem assim. É para crescimento. E outra, é para você também, eu e você, valorizar aquilo que a gente busca. Porque a gente tem muito isso de dizer, foi tão fácil. Foi tão fácil, né? Foi fácil demais. Aí eu não tenho muito... Aí vem o quê? Deixando de lado. Não se torna importante. É o que, Rosane? É o que preciso ser. Expulsa do conforto de não colocar em prática o meu sonho. Isso aí. Chega a me arrepiar. É exatamente isso. A mensagem certa para as pessoas certas, mas porque estão no ambiente certo. Isso. Justamente. Quantas que estão pessoas... seguras aqui na conversa. Olha aí, a segurança que encontraram estando aqui, porque a gente está identificando nossas vulnerabilidades também. Que não é fraqueza. Não é fraqueza. Ser vulnerável não é ser fraco.
Em um ambiente desse aqui, online, a gente já consegue despertar várias consciências aí. Imagine no ambiente presencial, Micheline. Menino, aquele workshop foi maravilhoso. E eu tenho certeza que o próximo, gente, vai ser melhor. Já está dizendo aí que vai ter próximo. Já tem spoiler, né? Eu não fico com a boca fechada. Não sei. É uma surpresa muito boa para se guardar. Isso. Tem que falar, porque muita gente chegou depois falou para mim: eita, Cris, eu não pude ir, e o próximo vai ser quando? Se você fique atento, porque senão vai ser a mesma coisa, porque a quantidade é limitada, e vocês viram que é de verdade, é limitadíssima, porque não é para todo mundo, é para quem realmente está disponível. Tive uma ideia agora. Eu tive uma ideia agoríssima. Foi. Eu tive uma ideia agoríssima. Vamos abrir lista de espera. A gente põe aqui. Pronto. Quem tiver interessado no próximo workshop, põe aí que eu não tenho o link. Pronto. O link do WhatsApp do nosso grupo. Eu mandei o link errado. Vou mandar o link certo agora. Pronto, deixa eu... Mandei o errado. Peraí. Mandou errado, foi? Chegou aí, eu mandei o link agora do nosso grupo. Pronto, deixa eu fixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, ver se consegue. Que esse é o link do grupo lá do Dinheiro Sem Travas. Isso. Você entra lá e fica por dentro de todas as novidades. Antes de a gente chegar aqui divulgando, a gente já começa a montar lá, todo esse projeto lá. Então, quem estiver lá já recebe logo de primeira mão. Isso. Então meninos, já clica querem mudar e precisam mudar de ambientes, vocês que estão falando aí que precisam mudar de ambientes, esse é um ambiente muito favorável para a mudança, tá? Não é balela, né? Vocês me conhecem, quem está aqui sabe que a gente está falando a verdade, que a gente é sincero. Por quê? Porque a gente passou por algumas situações e a gente tem como passar para você um retorno legal, um retorno de procedência, tem procedência o nosso método. Então, assim, não foi uma coisa aleatória, não foi como a Cris disse, o método foi uma coisa vivida, foi vivenciado, foi muito analisado e é ainda aperfeiçoado. Então, a cada dia a gente aprende mais um pouquinho, e isso é magnífico, porque ele não para no tempo. O método não para no tempo. Muito bem, Éder. O Éder estava lá também, ele está dizendo muito top, é impactante, justamente. Justamente. Então, quem está aí dizendo que precisa de um novo ambiente, migra lá. Ok, clico no link não consigo. Eu mando para você, Ruga. Mas será por que não consegue? Não sei. Eu não posso tentar. Eu nem você. Mas de qualquer forma, a gente vai deixar nos stories também. Sim. Vocês podem pedir a gente indo lá no direct que a gente manda. Quem tiver contato lá no WhatsApp, pede também que a gente manda o link. Não sei por que não está indo, mas é esse link aí. Pronto. Aí, de qualquer forma, eu também boto lá na bio, vou botar lá nos stories, a gente põe, né? E por quê? Porque lá dentro, como a Cris falou, a gente entrega coisas, a gente está entregando situações. Você é o primeiro a saber, a gente vai explicar das novidades, a gente vai explicar das surpresas que nós temos. Quer falar mais alguma coisa? Sim, que tem mais uma surpresa hoje, não é só da lista de espera. A lista de espera é uma das novidades. Quem está trazendo aqui com exclusividade para vocês. O que é que vai rolar? Presta atenção. Quem estiver dirigindo, encosta o carro. Quem estiver cozinhando, desliga aí o fogo. Quem tiver um ouvido aqui, outro ali, presta atenção só aqui. Tá? Porque realmente é algo exclusivo e para pouquíssimas pessoas. Se você acha que no workshop foi limitado, esse é muito mais limitado. O que é que vai acontecer? A gente vai criar uma experiência aqui com apenas 3 pessoas. Lembrando, não é workshop. Não. É uma experiência que nós estamos criando. Isso. 3 pessoas serão
selecionadas. Você vai receber aonde essas informações? No grupo, que é a nossa comunidade de Dinheiro Sem Travas. Tem que estar lá, no grupo. Se você não estiver lá no grupo, você não vai saber o que vai acontecer. Mas a gente vai dar aqui um spoiler do que está para vir. O que está aí por vir? É um... Ai... Vai acontecer um café com negócios. Exatamente isso, um café com negócios. E o que vai acontecer, Cris, esse café com negócios? A gente vai estar lá, num ambiente maravilhoso, sensacional, que a gente vai divulgar ainda onde vai ser, mas vão ser horas de conexões, horas de consultorias. Apenas 3 pessoas serão selecionadas, sem custo algum. Você vai consumir, o que você consumir lá, você vai pagar, tranquilo. Mas para estar com a gente, Micheline e eu e Micheline, nós, como mentoras e consultoras, você não vai precisar pagar nada. Então, serão horas incríveis. Algo, assim, extraordinário. Que a gente só faz coisas assim, a gente não faz nada mais só menos nenhum. A gente só faz para impactar. Então, se fosse vocês, eu já estaria nesse grupo. Correndo, porque vai lá passar para vocês. Isso. Aí vai dizer quais são os critérios de avaliação, e a gente já seleciona ainda essa semana, para a gente já divulgar qual vai ser o dia e o horário do nosso grande Café com Negócios. Perfeito, isso aí. Aguardo vocês lá no grupo. Quando a gente fechar aqui, a gente vai colocar nos stories o link novamente, quem não conseguir aqui. E a gente se vê lá. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para divulgar. E é bom que esteja para você saber também de tudo que vai ocorrer daqui para lá. Porque nosso workshop... Olha, vamos dar tchau, porque eu sou fogo. E a gente vai deixar gravada a live para vocês assistirem, reassistirem, compartilharem. E muita gente que assiste aqui no gravado. Já é um cheiro grande para você que assiste no gravado, a maioria. Então tem muita gente que nos acompanha. Então entrem nesse grupo e bora movimentar. Porque o workshop só foi o primeiro passo. Tem muita coisa maravilhosa, incrível. Mas é só os extraordinários, aqueles que fazem além do ordinário, que estarão lá conosco. Que querem e precisam da mudança necessária para crescimento, sem medo de ser feliz. Isso. Simbora! Vou lá, um cheiro, gente. Boa noite. Ah, tá, Éder. Não, você já tá... O Éder já fez, já participou do workshop, amou o workshop. Deus que ele disse que amou o workshop. E vai pro próximo. Isso. Esteja lá conosco. Vai que vai estar no café também, né? Né? Vamos ver. Então, e aí, printem aí, tá certo? Façam o print, coloca nos stories, marca Micheline Cordeiro 1, Cris Melo 28. E vamos embora. Isso. Tudo certo, gente. Então, fiquem com Deus e não esqueçam que pegou aqui, começa a escrever, começa a praticar e vive o que você está aprendendo. E vamos embora. Beijo. Cheiro. Tchau, tchau. Tchau.